Pode gravar, Lazar. Well, so the next speaker is Professor Victor Gonzalo Lopes Neumann from Universidade Federal de Uberlândia. And thanks, Victor, for participating in the event. Well, the title of the talk is about R primitive and K normal elements in finite fields. Ok, obrigado, Guilherme, pela apresentação. Primeiro, eu queria parabenizar a organização do evento, está ficando muito boa. E ficou muito boa, né? Estamos no último dia. Eu gostei muito das palestras e também poder ver vocês, né, um pouco. Este evento, né, está... desculpa aqui. É sobre... digamos, para relembrar, né, o Fernando que eu cheguei a conhecer, né, tem alguns anos atrás, né, as primeiras 3 vezes tinha que me apresentar novamente para ele, porque ele esquecia do meu nome, mas a partir do momento que ele lembrou, ele sempre me cumprimentava de uma maneira muito jovial, muito alegre. A gente chegou a almoçar, jantar juntos, fazer coisas juntos. Cheguei a conhecê-lo e ele é um matemático admirável, né? Fez tantos trabalhos que, digamos, inspiraram tantos outros, né? Mas, pessoalmente, também, ele era uma pessoa muito boa, muito gentil, muito sincera, né? É um exemplo de pessoa, né? Como ser humano. Bom, eu vou falar sobre estes elementos R primitivos e K normais, em um trabalho em conjunto com os professores Cícero e Josimar. Eu vou começar com uma breve introdução. Na verdade, ontem, né, teve 3 professores que falaram praticamente as mesmas coisas no início. Os professores Josimar, Lucas e Sábio, né? Então, como sempre, Fqn vai denotar um corpo finito com Q potência elementos, Q potência m elementos, que é uma potência de um primo, e N é um inteiro positivo. Temos 2 estruturas, né, no corpo, visto como sem ser um elemento zero, né, um grupo multiplicativo, e um elemento que gera esse grupo multiplicativo cíclico, né, é chamado de elemento primitivo, e também podemos ver esse corpo como uma extensão de grau n sobre Fq, com espaço vetorial, e quando um elemento e seus conjugados geram uma base desse espaço vetorial sobre Fq, chamamos esse elemento de normal, e a base é chamada de base normal. Como já vimos ontem também, tem este teorema sobre a base primitiva normal, que diz que toda potência de um primo, e para todo inteiro positivo, sempre existe uma base primitiva normal, ou seja, um elemento que é primitivo e normal ao mesmo tempo. Em 52, Carlitz provou para que potência é suficientemente grande, Davenport para que primo, e Lenstra e Scuff provaram o resultado, e finalmente Cohen e Husinska provaram o resultado sem precisar de computador. Em 2013, né, esse é o artigo base que nos inspirou bastante em vários trabalhos, inclusive. Tem outra forma de ver se um elemento é normal, né? Então, temos alfa e seus conjugados. Esse conjunto vai ser normal se o polinômio x potência n-1 e este outro polinômio, que tem como coeficientes os conjugados de alfa e as potências de x em ordem inversa, se esses 2 polinômios são primos relativos, né? E isso inspirou a ideia do elemento K normal. Então, no lugar de ver se eles são primos relativos, podemos verificar qual é o máximo divisor comum de ambos, né? E o grau desse polinômio, se esse é o grau desse polinômio K, então dizemos que esse elemento alfa é K normal. Também isso nos permite
isso, digamos, também definimos, né, um polinômio linearizado de f, dado um polinômio f qualquer, substituímos as potências em potências q-ésimas, né? O interessante é que isso se torna, digamos, a função f torna a função uma aplicação linear sobre fq. E essa definição é importante porque a partir dela também definimos o que seria a fq ordem de um elemento, né? Estes polinômios linearizados definem também fq fqn como um fqx módulo, né? Ou seja, fazemos agir os polinômios nos elementos de fqn. E dizemos que um polinômio dado é a fq ordem de um elemento alfa se esse polinômio é o polinômio de menor grau possível que anula o elemento alfa, né? Quando aplicamos o linearizado desse polinômio. Os polinômios que anulam alfa, né, dessa forma, é um ideal, e como f de x é um domínio fatorial principal, né, também, então existe este elemento que vai gerar esse ideal, né, que é de menor grau possível. Tomamos o elemento mônico e chamamos esse polinômio da fq ordem de alfa. Por que essa ordem é importante? Né? Porque justamente temos uma equivalência entre elementos k-normais, ou seja, podemos definir um elemento k-normal de 3 formas diferentes. Primeiro, k-normal como sendo o grau k do MDC, do máximo divisor comum entre os dois polinômios que vimos antes, ou também a dimensão do espaço vetorial definido por alfa e seus conjugados. Se essa dimensão é n menos k, então o elemento é k-normal, e vice-versa. E também, a fq ordem de alfa vai ser igual a n menos k quando alfa é k-normal, e vice-versa. Né? Em particular, né, como já vimos ontem, alfa é zero normal, é a mesma coisa que alfa ser normal. Portanto, essa definição de elemento k-normal é uma generalização de elementos normais. Em 2019, Lucas Reis deu um método para construir esse tipo de elementos. Então, se tomamos um elemento que é normal e um polinômio f de grau k, então o linearizado de f nesse elemento normal vai ser um elemento k-normal. E também podemos dizer o oposto. Se um elemento é k-normal, é porque é a imagem de um elemento normal por um polinômio de grau k. Então, também já foi falado ontem sobre o problema proposto nesse mesmo artigo, determinar os pares n e k para os quais existe um elemento primitivo k-normal. Nessa linha, primeiro houve resultados, temos este resultado de Reis e Thomson para elementos primitivos 1 normais, quando n é maior ou igual que 3, sempre vai existir elemento primitivo 1 normal. E quando n é igual a 2, não existe tal elemento. Depois, temos outros dois resultados para os quais eu preciso de uma pequena definição. Então, esta anotação que está aqui em cima vai denotar o número de divisores livres de quadrados de m, onde m é um número positivo. E para um polinômio também fazemos a mesma coisa, né? W de g vai ser o número de fatores mônicos livres de quadrados de G. E com essa definição, Lucas Reis deu um resultado, uma condição de suficiência para encontrar elementos primitivos k-normais. Como vimos, né, no slide anterior, a existência de um elemento k-normal equivale à existência de um polinômio de grau k. Então, por isso que a existência de um divisor de grau k é um requisito, né? E esta condição que está aqui, né, se Q potência n menos k é maior ou igual que este número, vai existir sempre um elemento primitivo k normal. É necessário, então, que k seja menor que n meios, né, para que isto seja possível. Né? E nessa linha, a gente, vocês viram, né, também ontem, né, o trabalho do meu colega Yosimar,
a gente verificou o teorema para elementos primitivos 2 normais, ou seja, também resolveu o problema para o caso K igual a 2, né, completamente. No sentido de que se n é maior ou igual que 5 e Q ao cubo menos Q não é primo com n, sempre vai existir elemento primitivo 2 normal. E no caso de n igual a 4, é necessário que Q seja congruente com o módulo 4. E só, né, não existe para n igual a 3, etc. Né, nem para outros valores de Q. O interessante, né, é que para o caso n igual a 4 é necessário de outra técnica diferente desta aqui, porque nesse caso, quando n igual a 4, temos n meios igual a k, por exemplo. Né? Também define-se o que seria um elemento R primitivo, né? A ideia é, já que fizemos uma generalização de elemento normal para K normal, vamos fazer uma generalização de elemento primitivo para R primitivo, que simplesmente é a ordem multiplicativa de alfa tem que ser Q potência é menos 1 dividido por R. Então, se R vale 1, nós temos um elemento primitivo. Então, temos esta equivalência aqui. E outro problema, então, proposto pelos mesmos autores, no mesmo artigo, do qual estou falando já várias vezes, é determinar a existência de um elemento K normal de ordem elevada. De ordem elevada significa que a ordem multiplicativa de alfa tem que ser um número divisor de Q potência n-1 suficientemente próximo de Q potência n-1, que equivale a escolher valores de R pequenos. E nessa linha, Kapetanakis e Reis, em 2019, também provaram um resultado para elementos 2 primitivos normais e 2 primitivos 1 normais. Né? Para o caso 2 primitivos 1 normais, sempre existe um elemento dessa forma, quando P é maior que 3 e N é maior que 2, onde P, né, é a característica do corpo, né? E com as únicas exceções que estão aqui, né? Quando Q igual a 3 e N igual a 2 e 4. E para elementos 2 primitivos 1 normais, também sempre existe tal elemento quando N é maior ou igual que 3, né? E quando N igual a 2, também existe quando Q vale 3, né? E para os outros valores de Q maiores que 3, não existe, né? Quando N igual a 2, o elemento 2 primitivos 1 normal. Então, a ideia deste trabalho é trabalhar com a generalização daquilo, né? E ver elementos R primitivos K normais para qualquer R, qualquer K, né? Claro, com K menor que N menos. A gente ainda não pulou essa restrição. E a ideia é, mais ou menos, fazer a mesma coisa que Lucas fez com elementos primitivos K normais, só que desta vez com elementos R primitivos K normais. Para tal, né, a gente precisa a definição de liberdade, né? Eu escrevi desta forma melhor o que seria um elemento M-free. Então, tomamos um elemento alfa, não nulo, ele é M-free, onde M é um divisor de Q potência n-1, se ele não pode ser escrito como alfa igual a B potência D. Ele não é potência décima de nenhum elemento para todo divisor de M que seja diferente de 1. Tá? Isso é ser M-free, M-livre. Tá? E a mesma coisa para polinômios, só que com os elementos linearizados. De um elemento alfa é G-free, ou seja, G-livre, se para todo divisor H de G, com H diferente de 1, alfa não está na imagem do linearizado de H. Okay? Então, essas são as definições de M-free e G-free, e é interessante verificar, não é difícil, né, de verificar que alfa é primitivo se somente se alfa é Qn-1 free, ou seja, livre, e alfa é normal se alfa é x potência n-1 livre. Tá? E por que é melhor trabalhar com liberdade que com elementos primitivos e normais? Né? Porque existem funções características de elementos livres que são escritas usando somas de Gauss, né? Somas de caracteres. Vocês já viram ontem essas funções. Eu decidi pular a parte dos caracteres aqui, mas simplesmente escrever qual que é a função. Então, por exemplo, a função característica dos elementos M livres, que se escreve, vamos denotar dessa forma, né? Que se escreve como somas de caracteres,
vamos a denotar dessa forma a soma, a função característica de elementos G livres, e vamos denotar dessa forma a função característica de alfa igual a 0. Esta função também vale 1 se alfa é 0 e vale 0 de outra forma, que também pode ser escrita como somas. É simplesmente a soma sobre todos os caracteres, aditivos, dividido por que potência é. Então, vai dar, quando alfa é 0, é 1 mais 1 mais 1 dividido por que potência é, dá 1. E quando alfa é diferente de 0, a soma de todos os caracteres aditivos é 0. Então, também pode ser expressa como uma soma de caracteres. Então, essas são as três funções básicas, e a partir dela, a gente define este conjunto que conta elementos. Então, entender esta soma é bem simples. A ideia é, alfa percorre todos os elementos não nulos, beta percorre todos os elementos de Fqn, e este produto, ele vale 1 ou 0. Vale 1 unicamente quando os três valem 1, e é 0 quando pelo menos um deles vale 0. Então, o que isto aqui conta? Está contando os pares de elemento alfa e beta, tal que isto vale 1, isto vale 1 e isto vale 1. Ou seja, isto aqui conta o número de elementos alfa e beta, os pares alfa e beta, tais que alfa é M livre, beta é G livre, e alfa potência R igual ao linearizado de F em beta. Tá? Então, isto aqui conta isso. E quando fazemos M igual a Q potência N-1 e G igual a X potência N-1, o que isto vai contar? Vai contar, lembrando, que Qn-1 livre significa ser primitivo, Xn-1 livre significa ser normal. Então, isto vai contar, esta soma vai contar os pares alfa e beta, tais que alfa é primitivo, beta é normal e alfa potência R igual a linearizado de F em beta. Só que temos que lembrar, essa construção que Lucas fez de elementos K normais. Se tomamos F de grau K, então, e beta for normal, então, linearizado de F em beta vai ser K normal. E se alfa é primitivo, então, a ordem de alfa potência R vai ser que potência N-1 sobre R. Então, ele vai ser, alfa potência R vai ser primitivo. E isto vale 1 quando esses dois elementos são iguais. Ou seja, esta função, esta soma, quando faço M igual a Q potência N-1 e G igual a X potência N-1, está contando os pares alfa e beta, tais que alfa potência R, ou ele índice F de beta, que é a mesma coisa, é um elemento R primitivo K normal. Então, se esse número é maior que 0, podemos dizer que existem elementos R primitivos K normais. Cabe notar, é importante dizer que isto aqui não conta a quantidade de elementos R primitivos K normais, ele conta a quantidade de pares alfa e beta, tais que estas duas imagens aqui são iguais e é um elemento R primitivo K normal. Porque, por exemplo, ele em CF, na verdade, é uma aplicação linear que tem um núcleo de grau K. Então, existem muitos elementos que vão em 0, então, existem muitos elementos que vão no mesmo elemento. Então, isto aqui não conta exatamente o número de elementos R primitivos K normais, sino conta os pares alfa beta, tal que isto acontece para este F específico, né? Porque, de novo, podem existir vários fatores de grau K, então, várias formas de fazer esta contagem, né? Mas a ideia é, queremos saber se existem elementos R primitivos K normais. Então, esta é a fórmula que utilizamos para fazer isso. E, claro, cada uma destes elementos aqui é uma soma de caracteres, então podemos utilizar as mesmas técnicas, né, de outros artigos, tentar separar uma parte que é maior, de outra parte que vai ser, que em valor absoluto vai ser menor que alguma coisa, enfim. E dessa forma que chegamos neste teorema principal, que justamente nos dá praticamente um resultado assintótico sobre a existência de elementos R primitivos K normais. De novo, F é um divisor de grau K, R tem que ser um divisor de Q potência N-1. Então, existem elementos R primitivos K normais se esta desigualdade é satisfeita. Vejam que, por exemplo, que se fazemos R igual a 1, né, queremos saber se existem elementos primitivos K normais, e temos aqui W de X potência N-1 sobre F. Né? Então, é um pouquinho melhor que daquele outro artigo, né, onde
se tenta encontrar um número de se tenta encontrar se existem elementos primitivos K-normais, né? E a partir disso também podemos fazer aquela técnica de crivo, né, da qual também foi falada ontem. Eu não coloquei essas fórmulas porque são bastante pesadas e achei que não iria dar tempo para falar sobre tudo isso, mas coloquei um dos resultados que decorre, né, desse crivo, é que a gente pode cancelar, digamos, esta parte polinomial e substituir por uma coisa linear, né, para quando estamos procurando justamente, quando não temos o valor de n específico e f específico, isto, digamos, facilita as contas. Depois, a partir desta desigualdade, né, de novo, digamos assim, melhor do que esta aqui, mas utiliza o crivo, né, não decorre desta exatamente, né, sino decorre da desigualdade do crivo, e isto nos permite, digamos, dados os valores de Q, encontrar a partir de que valor de N existem elementos primitivos K-normais, ou inversamente, enfim, né? E a gente também pensou em fazer um caso específico, né, para ver como que essas coisas funcionam. Então, pensamos, vamos calcular, ou vamos tentar saber quando existem elementos 3 primitivos, 3 normais, quando Q é a potência, quando o corpo é de característica 11, em todos os casos. E quando n é maior ou igual que 7, né? Porque n meios deve ser maior que k. E a gente pode, ou conseguiu conferir que realmente, sempre que existe elemento R primitivo, sempre que existe elemento K normal, quer dizer, 3, né? Sempre que existe um elemento 3 primitivo, ou que existe um elemento 3 normal, sempre vai existir um elemento que seja 3 primitivo, 3 normal, né? E a ideia é utilizar cotas, né, que decorrem destas duas fórmulas aqui, para encontrar para que valores grandes o negócio funciona. Depois sobra um número finito de casos para os quais a gente testa esta fórmula diretamente, né? E ainda assim sobram alguns exemplos, né? Sobram alguns casos em que essa desigualdade não é satisfeita, mas para esses casos utilizamos sieve especificamente, e ainda sobram alguns 5 casos em que não é possível. Para esses casos, a gente utiliza realmente manualmente, tenta achar manualmente um elemento 3 primitivo, 3 normal. É bem engraçado, né, tentar encontrar um elemento 3 primitivo, 3 normal, porque, digamos, FQN, né, existem 11 ao quadrado, 11 potência 14 elementos, né, que você tem que testar, é muito, né? Pelo menos meu computador não consegue fazer isso. Então, o único que eu fiz, na verdade, foi pegar um polinômio de grau K, achar um elemento que seja normal e somar, digamos, se alfa é normal. Então, alfa mais uma constante, e essa constante é simplesmente um elemento de FP, ou seja, de F11, e calcular sua imagem pelo linearizado de F, de um polinômio de grau 3, né, que vai ser 3 normal, e se a gente tem sorte, encontra um elemento 3 primitivo. E dessa forma que eu, digamos, consegui descobrir estes casos aqui. E, ao mesmo tempo, dá ideias, né, de que coisas poderiam ser feitas no futuro. E, bom, o último slide está em português. Muito obrigado.